Olá pessoal, paz e graça a todos em Cristo Jesus. Bom, meus irmãos, eu vou gravar este vídeo respondendo a uma pergunta que é, por exemplo, a Bíblia se contradiz? Bom, a minha resposta é não, a Bíblia não se contradiz. Me enviaram vídeos aí, por exemplo, mostrando contradições bíblicas, onde ali as pessoas, por exemplo, montam textos bíblicos mostrando em conflito com outros textos e com isso dizer, por exemplo, que a Bíblia está em contradição. E eu postei um desses vídeos aqui, por exemplo, no Facebook, que é ali, por exemplo, o camarada ali está falando do texto de Mateus 26:34 em conexão com Marcos 14:30, dizer que os textos estão em contradição. No texto de Mateus diz que o galo não cantaria antes que Pedro negasse 3 vezes. Já no texto de Marcos 14:30 diz, por exemplo, que ali o galo não cantaria 2 vezes antes que Pedro negasse 3 vezes. Então, nesse sentido, ele diz, olha, a Bíblia está em contradição, ok? Mas eu vou estar explicando isso aqui e mostrando que não tem contradição nenhuma, meus irmãos, ok? Bom, em primeiro lugar, nós devemos entender o seguinte, que o texto, por exemplo, de Mateus, que também aparece lá em Lucas 22:34, em João 13:38, esses três textos aí, quando aparece, por exemplo, que o galo não cantaria antes que Pedro negasse 3 vezes, os evangelistas não estão, por exemplo, focado na quantidade de vezes que o galo iria cantar. O foco ali ao escrever é apenas dizer que Pedro o negaria antes que o galo cantasse. Então, eles estão ali apenas querendo dizer que Pedro iria negar Jesus antes que o galo cantasse. Eles não estão focados na quantidade de vezes que o galo cantaria. Então ali, quando eles escrevem, eles não se importam em dar esse detalhe, ok? Quando a gente vai para o texto de Marcos, por exemplo, Marcos ali ele já vem dar um detalhe, digamos assim, o registro um pouco mais detalhado, pormenorizado. Então, nesse sentido, quando Marcos escreve ali, ele já escreve detalhando a quantidade de vezes que o galo cantaria antes que Pedro negasse. Então, nesse sentido, por exemplo, é por isso que Marcos diz que o galo não cantaria 2 vezes antes que Pedro negasse 3 vezes, ok? Esses textos não estão em contradição, porque em por exemplo, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas e de João, ali eles estão apenas focados na questão que Pedro vai negar. Então ele diz, olha, antes que o galo cante, tu vai negar 3 vezes. Somente isso. E já Marcos vai detalhar a quantidade de vezes que o galo cantaria. Ok? Então isso não está em contradição. Por quê? Porque registros diferentes, meus irmãos, não quer dizer contradizentes. Ok? Então nós temos que entender que, por exemplo, às vezes numa narrativa nós podemos descrever algo, digamos assim, de pontos de vistas diferentes, com detalhes diferentes, mas não divergentes e não contradizentes, ok? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, se eu e você aí que está me assistindo escrevêssemos sobre um ocorrido em salas diferentes. Por exemplo, nós presenciamos duas questões, duas coisas ali, um acidente ou alguma coisa. Então nós presenciamos nós dois ali, ok? E quando, por exemplo, nós fôssemos escrever você e mais eu em salas diferentes, nós iríamos escrever com palavras diferentes. Por exemplo, você poderia detalhar mais um lado e eu menos, e eu poderia detalhar mais outro lado e você menos. Mas não quer dizer que os dois registros iriam ser contradizentes, ok? Uma vez que nós dois vimos o mesmo ocorrido. Então, por exemplo, registros diferentes não quer dizer contradizente. Então, nós podemos escrever com palavras diferentes, ok? Mas não contradizente. Então, eu e você, de forma alguma, se escrevêssemos o mesmo ocorrido, iríamos nos contradizer. Nós poderíamos, por exemplo, dar detalhes a mais. Você poderia detalhar mais do que eu, ou eu poderia detalhar mais do que você. Alguns aspectos do que vimos, ok? Mas não iríamos contradizer o ocorrido. Então, isso é o que ocorre também nos evangelhos, ok? Nesse sentido, por exemplo, Mateus ele escreve sem estar dando detalhes,
Lucas e também João não dão esse detalhe, não se importam em dar esse detalhe. Já, por exemplo, o evangelista Marcos, quando escreve, ele já se importa em dar esse detalhe da quantidade de vezes que o galo cantaria, ok? Para aqui fechar a questão, por exemplo, alguns vão sugerir que isso aí é um erro do copista, ok? Eu não creio que isso seja um erro de copista. Agora deixa aqui eu explicar, porque pode ser que algum especialista esteja aí assistindo e pode aí que ele ache brecha para criticar. Mas enfim, existe erros de copista. Bom, não na Bíblia. Eu não creio que haja na Bíblia. Eu creio que haja erro de copista em manuscritos, ok? Então, existe manuscritos, sim, com variantes textuais, ok? Vai existir manuscritos que vai trazer esse Evangelho de Marcos dizendo que o galo cantaria como, por exemplo, escreveu Mateus e como escreveu, por exemplo, ali João e Lucas. Vai ter manuscrito dizendo isso. Só que eu não creio que isso é um erro de copista nesse manuscrito ao dizer que o galo cantaria 2 vezes. Por que eu não creio que isso é um erro do copista? Porque, por exemplo, isso aqui não está em contradição. Por exemplo, isso aqui não é uma contradição do que Mateus falou e do que Lucas falou e do que João falou. Contradição, por exemplo, seria, por exemplo, Marcos dizer, olha, Mateus, Lucas e João estão errados. Entende? O galo cantaria 2 vezes e João está dizendo apenas uma, ou Mateus está dizendo apenas uma, ou Lucas está dizendo apenas uma. Ali, Mateus, Lucas e João não estão dando a quantidade de vezes que o galo cantaria. Não estão dizendo, olha, o galo vai cantar 1 vez e tu vai negar 3 vezes. Não, ele está dizendo, olha, antes que o galo cante. Ou seja, eles estão apenas focados na parte da negação e não na quantidade de vezes que o galo cantaria, ok? Então existe erro de copista não na Bíblia, ok? Eu creio que haja erro de copista em manuscritos. Então, quem sabe aí mais na frente a gente pode destrinchar um pouco melhor esse ponto de erros de copistas aí que alguns críticos textuais, por exemplo, trabalham de forma muito melhor, ok? Então, que Deus abençoe. Qualquer coisa você pode estar aí enviando sua pergunta, se você não entendeu, se você entendeu, e que Deus abençoe e que você seja esclarecido pela palavra de Deus a cada dia e que Deus seja glorificado através de sua palavra. Então, eu fecho aqui dizendo, a Bíblia não se contradiz em hipótese alguma.